De acordo com o dicionário de Oxford, o universo é um conjunto de todas as coisas que existem. Mas, como surgiu todas as coisas? De onde vieram essas coisas? O que são essas coisas? Para responder essas perguntas, teremos que voltar lá no início, onde tudo começou, o Big Bang. O Big Bang é uma teoria que tem como finalidade desenvolver e descrever observações sofisticadas que mostram que o universo possui uma origem. Segundo a NASA, o universo começou de um único ponto, um aglomerado de partículas de luz e energia, e a partir de um certo momento, essas partículas começaram a expandir e esticar, e criavam grupos cada vez que se expandiam. Grupos esses que seriam as estrelas e as galáxias. Ele ocorreu através de uma explosão de luz, que fez com que uma grande esfera quente de matéria se diluísse e ficasse mais leve. Essa teoria foi criada por um cientista belga chamado Georges Lemaitre, e foi o primeiro cientista a falar sobre a teoria do universo como expansão contínua e infinita. Lemaitre ainda foi complementado por Edwin Hubble, e de acordo com ele, as galáxias estavam se expandindo, e quanto mais distantes, mais rápido se moviam. Hipótese essa que foi confirmada por meio do efeito Doppler. O efeito Doppler, aplicado à luz, é observado quando estamos falando do movimento de galáxias, muito similar ao caso do som. Quando a fonte está se afastando, a frequência aparente diminui, e quando a fonte está se aproximando, a frequência aparente aumenta, como por exemplo na imagem a seguir. A mulher vê a ambulância afastando-se, portanto, ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência, consequentemente, um som mais grave. Já o homem, que vê a ambulância aproximando-se, ouvirá um som de maior frequência e menor comprimento de onda, consequentemente, um som mais agudo. Em outras palavras, quando uma galáxia tem sua cor desviada para o azul, ela está se aproximando de nossa galáxia. Já quando tem sua cor desviada para o vermelho, a própria está se afastando de nossa galáxia, como mostra a seguinte ilustração. Por meio desta evidência, Hubble e West Slipher descobriram que o espectro de quase todas as galáxias estavam desviadas para o vermelho, nas suas linhas espectrais. Aquelas galáxias estavam cada vez mais distantes. Mediante a isso, surgiu a hipótese que o universo estava se expandindo, e o desvio para o vermelho era um grande indício que a teoria do Big Bang estava correta. Galáxias distantes se afastam uma das outras, indicando um universo em expansão. Portanto, a primeira evidência para o Big Bang foi o efeito Doppler na luz das galáxias. O mesmo efeito físico responsável por mudar o som da ambulância que atua todos os dias no planeta Terra. Isso leva ao raciocínio reverso, de que no passado o universo era mais compacto. Através da taxa de expansão, estima-se que a idade do universo seja aproximadamente de 13,8 bilhões de anos, confirmando assim um início do universo. A radiação cosmológica de fundo é uma radiação fóssil que pode ser encontrada nas microondas e pode ser considerada uma sobra do Big Bang, mesmo elas sendo datadas a mais de 375 mil anos após o acontecido. Ela foi descoberta por conta de um ruído em uma radioantena, no ano de 1965, por Arno Penzias e Robert Wilson. Essa radiação é muito valiosa para corroborar com o Big Bang, por conta dela ser rica em informações e permitir determinar muitas propriedades do universo. Também é por ela que sabemos que o universo possui 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, e nos permite observar até supernovas a partir da teoria da relatividade de Einstein. Sua origem foi causada pelo desacoplamento de fótons de luz,
Isso sendo o momento em que fótons não interagiam e não eram mais ligados com elétrons pelo universo ter esfriado o suficiente para que a maioria do plasma que compunha ele fosse de seu estado ionizado, instável, para neutro. Ou seja, foram gerados átomos. Isso para que os fótons emitidos pela geração dos primeiros átomos pudessem viajar livremente pelo universo, sem serem espalhados por partículas extremamente carregadas, o que, curiosamente, significa que o universo chegou a um estado em que ele virou transparente, ou seja, se alguém estivesse lá, daria para enxergar algo. Agora você pode se perguntar, como será que os cientistas chegaram a tais conclusões? Será que foi apenas teorizando? Ou será que um ser divino disse assim foi escrito? Essas perguntas podem ser respondidas por um acelerador de partículas. Essa máquina, que para nossa finalidade é em formato circular, utiliza canos de metal com sua área interna selada a vácuo e livre ao máximo de qualquer partícula dentro dele, para assim impor grandes tensões de eletricidade e gerar fortes campos eletromagnéticos, grandemente acelerando partículas eletricamente carregadas a uma velocidade extremamente perto do limite da luz. Isso ao passar de eletronegativas para eletropositivas muitas vezes, fator que gera ondas de rádio com força de acelerar tal partícula até velocidades extremas. Ao possuir essas velocidades, se necessita realizar o difícil ato de chocar ambas as partículas para então descobrir do que são compostas ao explodir elas em dezenas e centenas de pedaços menores e com isso também descobrir como elas se comportam com tamanha temperatura gerada no choque.